Meu filho, é o seguinte, senta aí que eu preciso falar um negócio com você. Vou te falar um negócio importante que você vai usar pro resto da sua vida. E agora que você já é um rapazinho, você tem que conhecer os fatos da vida, tá? É o seguinte, isso é uma coisa que você precisa saber. Os únicos números que possuem número ímpar de divisores são os quadrados perfeitos. Problema matador? O que quer dizer um problema matador? O problema matador é um problema pra te ferrar na prova, tá? É quando eles não estão, na verdade, interessados em saber se o aluno sabe a matéria. Eles estão interessados em eliminar candidatos. De vez em quando acontece isso, né? Agora, essa questão aqui que eu tô mostrando, esse assunto, eu já fiz um vídeo há uns 2 ou 3 anos atrás falando sobre isso. Mas como eu vi que em 2018 caiu uma questão numa prova de um Cefet que tinha que usar isso para resolver, eu resolvi fazer novamente esse vídeo, tá? Então isso aqui usa um conceito que muitos alunos não aprendem. Os únicos números que possuem uma quantidade ímpar de divisores são os quadrados perfeitos. Sabia disso? Eu vou relembrar isso e vou mostrar por quê. Agora é difícil chamar a atenção disso, né? Eu deveria ter falado assim, números que possuem uma quantidade ímpar de divisores. Mas eu falei lá, ímpares divisores. Falei de um jeito meio acochambrado, né? Então eu vou mostrar 2 problemas aqui que usam isso, mas antes de resolver, eu vou provar que isso aqui realmente ocorre. Tem esse probleminha aqui que você tem que ler o enunciado, já leu o enunciado, já entendeu? Você tem 2.000 armários numerados de 1 a 2.000 e aí entram 2.000 pessoas usando camisetas com números de 1 a 2.000 também. Cada pessoa vai passar na frente de todos os 2.000 armários. Aí vai olhar o número que está no armário e o número que está na camiseta. Se o número do armário for múltiplo da sua camiseta, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai abrir o armário se ele tiver fechado e vai fechar o armário se ele tiver aberto. Quer dizer, faz o contrário, né? Se tiver aberto, fecha. Se tiver fechado, abre. Mas isso é só para aqueles armários que tem números que são múltiplos da camiseta. Se for um número que não tem nada a ver, que não é múltiplo, não é para fazer nada, é para passar direto por aquele armário. E aí a pergunta que fica assim, depois que todas as pessoas tiverem passado, quantos armários estarão abertos? Olha só, esse problema aqui, ele serve para qualquer nível. Ele usa matéria de 6º ano, que eu chamo de nível 1, mas ele também poderia ser aplicado numa prova de 9º ano. Por exemplo, Colégio Militar Ensino Médio, que já caiu, Colégio Naval, EPICAR. E também poderia cair numa prova de nível 3, que seria vestibular, né, final do ensino médio. Poderia ser IME-ITA, ENEM, vestibulares, quaisquer um desses aí. Essa aqui, por sinal, caiu no Colégio Militar para 6º ano, só que não eram 2.000 armários, eram 20 armários. Como eram poucos, o problema podia ser resolvido quase que manualmente, contando de 1 a 20, testando os números. Mas se você tiver 2.000, você não pode contar, você tem que usar propriedade matemática. Esse enunciado, exatamente como está, ele está num livro do Profimat, que é nível de mestrado em matemática. Porém, depois de resolvido, você vai ver que isso aqui poderia ser dado para o pessoal do 6º ano, tá? Tem outro problema também que usa o mesmo assunto, que é esse aqui. Um ano do século XX é representado por um número que possui um número ímpar de divisores. Qual é esse ano? Olha, a pessoa que não sabe que os números que possuem número ímpar de divisores são os quadrados perfeitos, está lascado. Essa questão vai matar ele, né? Ele vai fazer o quê? Testar um por um para ver quantos divisores tem e ver quem é que tem ímpar? Impossível fazer isso. Então, se você sabe disso, a única coisa que você precisa fazer aqui para resolver essa questão é procurar um quadrado perfeito entre 1900 e 2000. Aliás, entre 1901 e 2000, né? O século XX vai de 1901 até 2000. Aí vai dar lá 1936, que é o único quadrado perfeito que tem nessa faixa. Mas vamos resolver isso aqui. Vamos primeiro explicar por que acontece essa propriedade. Primeiro eu vou mostrar empiricamente o que acontece com um número que não é quadrado perfeito.
o que que acontece com os divisores dele. Eu vou pegar um número aqui que não é quadrado perfeito, de exemplo, vou pegar o número 30. Então, o número 30 tem os seguintes divisores. Ele tem o 1, o 2, dá para fazer de cabeça porque é um número pequeno, né? Inclusive colocar em ordem. Número 1, número 2, número 3, o 4 não é, o 5 é divisor de 30, o 6 também, que mais? 7 não é, 8 não é, 9 não é, o 10 é o próximo, né? O 10, quem é o próximo divisor de 30? Ó, tem o 15, né? Depois do 15, chega o 30. E olha só, os divisores de qualquer número podem ser agrupados de 2 em 2, menos dos quadrados perfeitos. Quer ver uma coisa? Se você pegar esses dois números aqui, 1 e 30, eles formam um par. O produto deles dá 30. 1 e 30. Agora, se a gente tomar o divisor 2, a gente pode agrupar ele com o divisor 15. Quer dizer, o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e assim por diante. E o produto deles dá 30, tá vendo? Aqui, se você pegar os próximos, pegar esse e esse, o produto também dá 30, que é esse o número. E se você pegar esses dois últimos aqui, também o produto dá 30. Então, dado um número que não seja quadrado perfeito, você pode dividir, agrupar os divisores em duas categorias, os menores e os maiores. Cada menor tem um maior correspondente, de tal forma que o produto dê o número que você tem. Agora, olha só o que é que acontece quando você tem um número que é quadrado perfeito. Deixa eu pegar um número quadrado perfeito aqui. Eu vou pegar 100, um número fácil. 100. Quem são os divisores de 100? Errei uma coisa aqui, esqueci do 20. Vamos fazer de novo. Divisores de 100. Tá, então agora eu não esqueci do 20 não. Então, se você for agrupando esses divisores de 100 de 2 em 2, você vai ter aqui 1 vezes 100 dá 100. Também, se você fizer 2 agrupado com 50, 2 vezes 50 dá 100. Se você fizer 4 com 25, você vai ficar 4 vezes 25 também dá 100. Se você juntar o 5 com o 20, 5 vezes 20 dá 100. E o 10 ficou sozinho. Esse número que fica sozinho, que só vai ficar o número sozinho quando você tiver um número ímpar de divisores. Esse que fica sozinho, ele é a raiz quadrada de 100. Quer dizer, é mais ou menos isso que acontece empiricamente, tá? Quando você tem um quadrado perfeito, você vai ter um número ímpar de divisores, porque você vai pegando de 2 em 2 e vai sobrar 1. Tá, agora dá para mostrar isso assim mais matematicamente? Sim, mais matematicamente, a justificativa é a seguinte. Quando você tiver um número que é quadrado perfeito, você tem um número e um outro número, e aí você multiplicou, ficou com o resultado n ao quadrado. Um quadrado perfeito é o produto de dois números iguais. Agora, cada número, ele tem, considere a decomposição em fatores primos. Por exemplo, digamos que esse n seja 2 elevado a vezes 3 elevado a b, vezes 5 elevado a c. Eu estou botando assim de forma bem simplificada, tá? Que na verdade você tem que chamar os fatores de P1, P2, P3, Pn, os expoentes de E1, E2, E3, En, aí fica mais difícil de enxergar. Assim é mais fácil. Então tá, suponha que seja só isso aqui, mas isso vale para qualquer decomposição em primos, tá? Então você está multiplicando um número por ele mesmo. Então vai ficar novamente aqui 2AA vezes 3AB vezes 5AC, seja lá quais forem os fatores que você tem e quais forem os expoentes. Quando você multiplicar isso tudo aqui, você vai ficar com 2 elevado a 2A, 3 elevado a 2B, 5 elevado a 2C. Quer dizer, você vai ficar com os fatores primos, os mesmos que tem aqui, só que elevados aos expoentes pares, certo? E como é que a gente descobre o número de divisores de um valor que já está decomposto em fatores primos? Você pega cada expoente, soma 1 e multiplica tudo. Então, o número de divisores desse valor é 2A mais 1, vezes 2B mais 1, vezes 2C mais 1. E olha só, C e somente C
isso for um quadrado perfeito, obtido dessa forma, você vai ter aqui um produto de fatores ímpares. 2A mais 1 vai ser ímpar, 2B mais 1 vai ser ímpar e 2C mais 1 vai ser ímpar. E um produto de ímpares é ímpar. Então, é essa justificativa. Os quadrados perfeitos são aqueles que têm essa decomposição usando apenas expoentes pares, porque eles foram formados desse jeito. Quando você for calcular o número de divisores, você vai somar um, vai ficar com ímpares, e um produto de ímpares é ímpar. Tá, então isso aqui é a justificativa para aquilo lá que o papai falou. É brincadeira, né? Nem o pai fala isso. Agora, alguns professores falam isso, outros esquecem de lembrar o aluno disso. Tá, então sabendo disso, que os quadrados perfeitos são os únicos números que possuem quantidade ímpar de divisores, vamos resolver o problema. Esse aqui ficou fácil agora, né? Olha, um ano do século XX é representado por um número que possui o número ímpar de divisores. Agora a gente já sabe que os que têm número ímpar de divisores são os quadrados perfeitos. Então tudo que a gente tem que fazer é procurar um quadrado perfeito nessa faixa de anos, entre 1901 e 2000. Aí, como é que seria? Aí você tem que mais ou menos estimar, né? Olha só, se você colocar aqui 1600 é um quadrado perfeito, 2500 é outro quadrado perfeito, que engloba essa faixa aqui. Isso aqui é 40 ao quadrado e 50 ao quadrado, né? 40 ao quadrado e 50 ao quadrado. Vamos estimar mais ou menos, então, vamos procurar, né? Claro que você não precisa extrair essas raízes quadradas aqui, mas você pode estimar. Olha só, vamos tentar o 45. Será que o 45 ao quadrado está dentro dessa faixa? Vamos ver aqui. 45 vezes 45, isso vai dar 2025, passou da faixa. Tá, então será que é 44 ao quadrado? 1936. Então 44 ao quadrado é 1936. Encontramos um quadrado perfeito nessa faixa entre 1901 e 2000. E o 43 poderia ser também? É claro que vai dar menos de 1900 agora, né? Isso vai dar 1849. Então, o único quadrado perfeito localizado nessa faixa aqui é esse. É 1936. Então, a resposta é essa. Um ano do século XX é representado por um número que possui um número ímpar de divisores, que é o quadrado perfeito. Então, essa aqui é a resposta. O tal ano procurado é 1936. Tá, agora vamos resolver a 1, que é mais difícil. Olha só, você tem 2000 números. 1, 2, 3, 4, 1000, etc. até chegar a 2000, tá? Olha só, são 2000 armários e vão passar 2000 pessoas. Pega um número qualquer aqui, vou pegar o 1000, tá? Então, olha só, concorda que vão passar na frente do 1000 números que são todos os divisores de 1000? Isso vale para qualquer um deles. É claro que você vai ter números que são divisores de 1000, quer dizer, vão passar números de 1 a 1000 aqui na frente, e também vão passar números acima de 1000 que não são divisores. Mas o que importa é que para cada número que você pegar aqui nessa faixa, você vai ter todos os divisores passando na frente dele. Os divisores são no máximo iguais a ele, né? Ou então abaixo desse valor. Aqueles que são acima não são divisores, é claro. Eles vão passar na frente e não vão fazer nada, não vão abrir nem fechar. Olha só, no início todos os armários estavam fechados. Cada vez que passar um divisor na frente, ele vai de fechado, ele vai virar aberto. Se passar um divisor na frente e ele estiver aberto, ele vai passar a ficar fechado. Então, olha só, no início todos estavam fechados. Se você tiver um número par de divisores, ele vai abrir e fechar um número par de vezes. Quer dizer, ele, quando você considera a operação de abrir
e a operação de fechar, você tem um número par de operações. Cada vez que abre, ele é obrigado a fechar. Porque você vai ter a abertura e o fechamento, número par de divisores. Menos quando você tiver uma quantidade ímpar de divisores. Quando você tiver uma quantidade ímpar de divisores, você vai ter no final de contas aquele armário ficando o quê? Aberto, né? Ele vai abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar. Cada vez que ele abre e fecha, ele formou um número par de divisores. Mas o quadrado perfeito, ele tem um número ímpar, então vai ter umzinho lá que vai deixar aberto. É o último divisor dele que vai deixar ele aberto, né? Tá, então aqueles que vão ficar abertos são os quadrados perfeitos. Por exemplo, o 1 vai ficar aberto, o armário número 1. O armário número 4 também vai ficar aberto. Você pode até verificar isso aqui, ó. Quando passar o 1 na frente dele, ele vai abrir. Quando passar o número 2, ele vai fechar. E quando passar o número 4, ele vai abrir. E todos os outros acima não vão nem abrir nem fechar, porque eles não são divisores. Então, no fim das contas, ele vai ficar aberto, tá? A questão que caiu no colégio militar 6º ano só tinha 20 armários. Aí você podia fazer manualmente sem saber essa história de quadrado perfeito, tem número ímpar de divisores. Era só você pegar cada número, que eram poucos números, e analisar os divisores e ver se abriu ou se fechou. Contar nos dedos mesmo. Mas aqui não dá para fazer isso, você tem que encontrar a lei matemática. A lei matemática é essa. Os únicos números que possuem número ímpar de divisores são os quadrados perfeitos. Então você vai ter um 9 que vai ficar aberto, o 16. E quem é o último, hein? O último é o último quadrado perfeito abaixo de 2000. Quem é? Acabamos de fazer, hein? É o 1936. Porque a gente viu que o 45 ao quadrado já vai passar disso. O último número quadrado perfeito que tem, de 1 a 2000, é esse aqui. Tá, e quantos são eles? Eu vou ter que contar um por um? Não precisa, porque a gente não acabou de ver que 1936 é 44 ao quadrado? Portanto, você tem 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, etc. até 44 ao quadrado. Então esse aqui é o 44º quadrado perfeito. Portanto, o número de armários abertos é 44. Que fácil, hein? Então, lembre-se do conselho do seu pai. São os quadrados perfeitos.